Alô, alô, som. Uma boa noite a todos e a todas. Declaro aberta a presente sessão especial e convido o vereador Pipoca para conduzir até a mesa o nosso palestrante, o João. E convido o vereador Vec para conduzir até a mesa também o João, coordenador do Fórum Sindical. E também convido o VEC para que faça companhia aqui na nossa mesa dos trabalhos de hoje também. O vereador abaixo subscreve e vem informar que, por compromisso inadiável assumido anteriormente, não poderá comparecer na sessão especial sobre saúde e segurança no trabalho, agendada para a presente data, aproveitando a oportunidade para cumprimentar a todos que dela participarão. Atenciosamente, vereador Moacir Giraldi. OAB, subseção de Brusque. O presidente da OAB de Brusque, Dr. Renato Munhoz, justifica a ausência no evento desta noite em razão de Assembleia Ordinária Mensal dos Advogados de Brusque, na mesma data e horário. De qualquer forma, agradecemos o convite e desejamos uma excelente reunião a todos. Boa tarde. Desde já agradecemos o convite, mas infelizmente não haverá representante do Sindilojas no evento. Em virtude de compromisso anteriormente agendado, justificamos a ausência do reitor da Unifeb, professor Dr. Ginterlotter Pet, no debate público sobre saúde e segurança nos locais de trabalho, agendado para o dia 27 de 4 de 2016, quarta-feira, às 19 horas. Eu quero também, neste momento, convidar para que faça parte aqui das cadeiras do plenário o Aníbal, que é presidente do Sindicato Têxtil, o Isaías Otaviano, do Sindicato da Construção Civil, a Tânia, do Sindicato dos Servidores Públicos, o Jean, do Sindimestre, a Arlete, do Sindicato dos Bancários, a Rose, do Sindicato dos Aposentados, a Ana, do Sindicato do Vestuário, e o Jorginho, do Sindicato dos Metalúrgicos. Esta sessão especial foi convocada para que a Câmara Municipal, poder que representa todos os segmentos da sociedade brusquense, participe de uma reflexão pública dentro do mês de abril sobre saúde e segurança nos locais de trabalho, proposição do vereador José Isaías Vec e da senhora vereadora Marli Leandro, aprovada por unanimidade do plenário. Lembramos aos presentes que o tempo de duração da presente sessão será de 1 hora e 30 minutos. E neste momento, então, eu convido o vereador Vec, que foi um dos proponentes da lei, né, do Abril Verde aqui na Câmara, que possa falar sobre o objetivo da convocação da presente sessão de hoje. Uma boa noite à vereadora Marli, ao coordenador do fórum, o meu amigo o João Decker, eu sempre brinco com ele, ao João, que se dispôs a vir aqui, técnico de segurança no trabalho, ao vereador Pipoca, aqui presente, aos presidentes de sindicato, aos representantes das entidades sindical, uma boa noite. Eu quero fazer, primeiramente, uma saudação especial a vocês, que estão aí, que saíram de suas casas e que vieram até aqui
para prestigiar esse evento. Quero dizer a vocês que se não fosse uma boa parte da classe trabalhadora brusquense ter acreditado na vereadora Marli Leandro e em mim, com certeza esse evento não aconteceria. Haja vista que vocês viram aqui a Marli anunciando quem não vem, quem não vem, quem não vem. Não é querendo fazer uma crítica, mas vocês prestem atenção quando é evento de trabalhadores. Só aqueles que têm sangue de trabalhador nas veias é que comparecem. Essa é uma grande verdade. Então, eu queria dizer a vocês que quando vocês voltassem para casa, pensasse bem em quem votar nas próximas eleições para vereador. Se é importante a gente continuar com isso que nós estamos fazendo, eu conclamo vocês a convidar o companheiro de vocês a serem candidatos, né? Alguns não vão ser mais, outros vão continuar. Eu posso dizer a vocês que não estou fazendo campanha porque eu não vou ser mais candidato a vereador, mas eu vou me sentir honrado em votar num trabalhador com certeza. Mas eu também sou obrigado a agradecer os vereadores dessa casa por ter votado unanimemente no nosso projeto chamado Abril Verde, de preposição da vereadora Marli Leandro e minha, né? Então, essa sementinha, ela nasceu no Fórum das Entidades Sindicais de Trabalhadores Brusquenses. Vejo a importância onde há união. A gente só está ainda engatinhando. Olha aonde nós chegamos. Olha o orgulho que vocês podem sentir hoje, está aqui na Câmara de Vereadores, sentado aqui e podendo ter uma palestra que depois o João vai passar para nós, né? Então, eu quero que vocês pensem nisso. Esse projeto Abril Verde nasceu para ficar. Nós já tivemos uma palestra no Fiação e Tecelagem, uma lá no sindicato da Marli, no Sintrivestre, e a última no sindicato dos metalúrgicos. Conseguimos conscientizar boa parte da classe trabalhadora e de todos que estiveram lá. Então é muito importante a participação dos trabalhadores. Falando um pouquinho do objetivo dessa noite, o João vai passar para nós qual o papel do técnico de segurança no trabalho, dentro das empresas, o controle social e tudo aquilo que envolve o técnico de segurança. Eu já trabalhei numa empresa, né, que o técnico de segurança achava que era o dono da fábrica. E não é assim, eu sei que o João vai passar isso para nós. O técnico de segurança talvez tenha que ser aquele grande amigo do trabalhador, aquele que conscientiza ele a usar os equipamentos de segurança. Então eu quero mais uma vez, em nome meu, em nome da Marli, posso dizer para vocês que hoje é uma noite que eu tenho certeza que a Marli está orgulhosa e eu também. E eu tenho certeza que vocês também. Uma boa noite. Eu passo a palavra agora ao João Decker, coordenador do Fórum Sindical, para que também deixe a sua saudação. Boa noite a todos. Marli e os demais vereadores, nosso futuro palestrante, que conversei com ele hoje bastante na parte da manhã. E digo que realmente para nós é um privilégio ter uma lei aprovada nesta casa chamada Abril Verde. Porque o nosso objetivo está sendo concretizado. E é apenas o início. Como o Vec falou, tivemos a primeira palestra no dia 6 de abril, no Citrafite, sobre acidente ocupacional ou profissional. No dia 13, no Citriveste, com a palestra Assédio Moral no Local de Trabalho. E no dia 20, no Metalúrgico, sobre acidente de trabalho. E hoje seria, com esse ato especial, nós vamos fechar o mês de abril. E para nós é um grande início de caminhada. Porque sabemos nós que acidente de trabalho existe, acidente de trajeto existe,
Acidente ocupacional existe e nós temos que procurar tentar amenizar essa situação. Sabemos nós que não é fácil, sabemos nós que a participação do povo é difícil. E digo mais, amanhã nós vamos terminar essa jornada com Movida, o Movimento pela Vida. É o 14º encontro a nível estadual, que vão sair de frente à FENAREC, passando pelas ruas do centro e com ato em frente à escadaria da Igreja Matriz. Nós acreditamos que lá muita coisa boa vai acontecer. Mas a gente entristece também que quando de manhã nós fomos entregar os folders lá no terminal, quantas pessoas que não pegaram. Dá pena porque são pessoas que estão numa situação talvez meia amarga. É triste isso, tá? Por várias situações, tá? Mas esperamos sim que um dia a coisa muda. Nós estamos cansados de entregar jornais nas portarias de fábricas. Dificilmente tem um trabalhador que deixe de pegar um jornal quando nós estamos na portaria. Mas hoje, realmente muitas pessoas não estão nem aí. Não querem saber de nada. É por esse motivo que nós estamos vivendo hoje nessa situação. Nós cruzamos os braços e deixamos os outros decidirem por nós. E não é dessa forma. Era bem mais cômodo eu, com a minha idade, estar em casa, descansando, do que nós estarmos na rua fazendo algumas coisas. Nesse sentido. Mas eu não quero ser cobrado da minha neta, daqui 20, 30 anos, que o avô não fez nada por ela. E eu digo mais, todos nós, dirigentes sindicais, estamos aqui, não vamos cruzar os braços, gente, porque vale a pena. E se nós lutarmos, nós somos vencedores, porque a vida é maravilhosa. Obrigado. Agradecemos mais uma vez a presença de todos e de todas. Sejam todos bem-vindos à Casa do Povo, aqui na Câmara de Vereadores. E agora, então, a gente passa a palavra, né, ao nosso palestrante, João Carlos Figueira, e ele é presidente do Sindicato dos Técnicos em Segurança do Trabalho de Santa Catarina, e que nesta noite nos brindará com a conferência O Papel dos Técnicos em Segurança do Trabalho. Esse é o tema principal, mas lógico que ele vai estar abordando outras questões, que após a fala dele será aberto também para as demais pessoas que queiram se manifestar, que queiram fazer alguma pergunta. Então a gente passa a palavra nesse momento ao João. Boa noite a todos e a todas, né? Dizer para vocês que para mim é uma grata satisfação estar aqui, né? Desde o primeiro momento que eu recebi o convite da vereadora Marli, eu me senti muito lisonjeado, porque eu vou procurar ocupar bem o tempo aqui para falar sobre prevenção de acidentes, que é uma temática aí que nós, profissionais da área de segurança do trabalho, a gente tem um grande conhecimento, né? E quando os técnicos se propõem a auxiliar o controle social, as entidades sindicais, a participar ativamente da promoção da saúde dos trabalhadores, geralmente saem coisas boas, né? Agradecer a vereadora Marli, parabenizar a vereadora Marli, e com isso parabenizar todos os vereadores que estão aqui presentes, as entidades sindicais, alguns a gente já conhece de longa data, né? E outros a gente vem conhecendo aí, já é a terceira ou quarta vez que eu venho a Brusque, mas principalmente parabenizar aos vereadores que batalharam pela lei do Abril Verde, por esse importante marco que está acontecendo. Se não me engano, a lei foi aprovada ainda o ano passado, né, final do ano passado, e já no seu primeiro ano de criação, né, vocês já estão fazendo um evento que tiveram várias palestras no decorrer do mês, que é um mês muito importante para a prevenção, né? Nós temos o 7 de abril, que é o Dia Mundial da Saúde,
o 28 de abril, que é o Dia Mundial em Memória das Vítimas de Acidentes e Doenças do Trabalho, e vai culminar com um ato do Movida, né, que também é um movimento, da mesma maneira que o Abril Verde é um movimento que está no país, encabeçado pelos técnicos de segurança do trabalho. E o povo de Brusque pode ter orgulho, porque Brusque é a 5ª cidade no país a ter uma lei aprovada sobre o Abril Verde, certo? Hoje já são 7 cidades no país todo, e Brusque foi a 5ª cidade a aprovar uma legislação, né? Aqui em Santa Catarina são 4 cidades: Chapecó, Lages, Brusque e Itapema, se não me engano, certo? Então Chapecó, se não me engano, foi final de 2014 também, né, ou início de 2015, que eles aprovaram a lei. E lá também já tem a SEMPAT, que é a Semana Municipal de Prevenção de Acidentes e Doenças do Trabalho. E eu fiquei extremamente feliz quando eu fui convidado, por saber que Brusque estava neste mesmo caminho. As entidades sindicais, o controle social, com o auxílio das autoridades, né, dessa casa, do Poder Legislativo, estão buscando a promoção da saúde dos trabalhadores e das trabalhadoras. A criação de uma lei dessas é um marco. Vocês podem ter certeza que a criação de uma lei é uma provocação que se pode fazer todos os anos à sociedade para pensar um pouquinho mais o que é a saúde do trabalhador. De que forma a sociedade pode estar mudando a cultura relacionada à saúde do trabalhador. E eu não falo só de segurança do trabalho. Quando a gente se refere à segurança do trabalho, por mais que ela esteja intrinsecamente ligada com saúde do trabalhador, não é a mesma coisa. Segurança do trabalho é do portão da fábrica para dentro. Quando eu falo de saúde do trabalhador, eu estou falando do cidadão, do trabalhador, da trabalhadora como um todo. O cidadão, lá no seu ambiente de trabalho, continua sendo um cidadão. E o trabalhador, lá na sua residência, continua sendo um trabalhador, um cidadão trabalhador. Então, quando a gente fala de saúde do trabalhador, a gente amplia esse horizonte. É isso que eu vou falar um pouquinho hoje aqui, certo? Então, agradecer ao pessoal que nos convidou e dizer que vocês podem se orgulhar de que Brusque está no rol aí de uma das cidades que tem preocupação com a saúde dos seus trabalhadores e das suas trabalhadoras. Ou seja, é uma das 7 cidades no país, né, um dos 7 municípios nesses 5.000 e tantos municípios que nós temos no país, é o 5º a criar uma lei relacionada a um mês para se pensar prevenção, um mês para se discutir prevenção, um mês para se fazer ações, que vem somar aí ao Movida, né, que já está na história de Santa Catarina, aí, se não me engano, há 14 ou 15 anos, vem somar aí com as cidades, criando leis para se refletir sobre saúde do trabalhador. Meu nome é João Carlos, eu sou técnico de segurança do trabalho e sou o presidente do Sindicato dos Técnicos de Segurança do Trabalho, mas antes disso, eu sou um trabalhador, eu me vejo trabalhador, eu me considero um trabalhador técnico de segurança do trabalho. Há 14 anos eu atuo nessa área da prevenção, mas eu estou há 30 anos no mercado de trabalho. Para ser mais específico, há 31 anos, esse ano eu completo 31 anos de carteira assinada. E quando eu falo com os trabalhadores, ou quando eu falo com o movimento sindical, eu falo como trabalhador. Eu falo da mesma maneira com os trabalhadores, da maneira como eu gostaria que um técnico, numa empresa qualquer, falasse com meu filho, com a minha filha, com meu pai, com a minha mãe. Então, quando eu me reporto aos trabalhadores, eu me vejo trabalhador, eu me coloco na posição de trabalhador. E essa é uma das questões que a gente vai falar, que existe uma certa dificuldade dos profissionais técnicos, muitas vezes, se verem trabalhadores. Eu gostaria de fazer um questionamento, né, para o pessoal que está nos assistindo. Quantos de vocês são técnicos em segurança do trabalho ou técnicas de segurança do trabalho? Quantos técnicos nós temos no público? 1, 2, 3, 4. 4 profissionais técnicos.
Então, eu vou mudar um pouquinho o direcionamento da minha fala, né? Até porque eu acho que o público maior são sindicalistas, né? E a gente precisa fazer algumas reflexões. Eu não vou falar nenhuma novidade aqui. Não me preparei para trazer nenhuma novidade, nenhuma grande novidade. Me preparei para a gente fazer algumas reflexões juntos com vocês, para a gente pensar o que nós queremos para a saúde dos nossos trabalhadores, o que nós entendemos sobre saúde do trabalhador e quais as provocações que nós, sociedade, podemos fazer para melhorar o ambiente laboral, para que a gente comece a ter uma compreensão de que trabalhador saudável é trabalhador produtivo. Não há produtividade sem saúde do trabalhador. Não há capital financeiro, não há capital econômico, capital social, sem a valorização do capital humano. A gente precisa pensar nisso. A gente precisa pensar que se eu não tiver o capital humano, se eu não tiver o trabalhador saudável no ambiente de trabalho, eu não vou ter produtividade. Trabalhador saudável é trabalhador produtivo. Os profissionais técnicos em segurança do trabalho, eles têm e desempenham um papel crucial, um papel fundamental para a sociedade. Se nós pensarmos com frieza, se nós pensarmos de uma forma global, a gente vai perceber que os técnicos em segurança do trabalho desempenham ou deveriam desempenhar um papel de promoção da saúde dos trabalhadores, de orientação das boas práticas de saúde dos trabalhadores. E, infelizmente, não é bem o que nós vimos no ambiente de trabalho. Por que isso? Nós temos alguns fatores que influenciam. Primeiro, as escolas técnicas formadoras, se nós fizermos uma pesquisa aqui em Santa Catarina, a gente vai ver que as escolas técnicas formadoras, 90% ou mais, são escolas patronais. O Sistema S, os técnicos em segurança do trabalho, eles são formados dentro do Sistema S, na sua grande maioria. E o patronal tem um foco não voltado para a saúde do trabalhador, voltado para a produtividade. Então, muitas vezes, os técnicos, eles são, desde lá da sua formação, forçados ou direcionados a ter um olhar para a produtividade, um olhar não humanista, um olhar não de prevenção, mas um olhar e um entendimento para fazer com que a indústria, as empresas, o comércio produza, mesmo que à custa do sofrimento, mesmo que à custa das lesões, mesmo que à custa das mutilações, mesmo que à custa das mortes de trabalhadores. Então, se a gente parar para analisar, o profissional técnico, muitas vezes, ele começa a sua vida profissional com uma má formação técnica, tecnicista, sem um olhar humano, sem o entendimento do humanismo no trabalho, sem o entendimento da saúde do trabalhador e o entendimento da segurança do trabalho, que até hoje a gente chega para conversar com as pessoas sobre segurança do trabalho, o pessoal fala, a questão dos EPIs, né, dos equipamentos de proteção individual, isso não é saúde do trabalhador. Infelizmente, isso não é saúde do trabalhador. Saúde do trabalhador é a promoção da saúde através de conscientização, através de eventos que mostrem para o trabalhador qual é o seu papel, que não existe saúde do trabalhador, não existe segurança no trabalho sem trabalho, mas não existe trabalho sem o capital humano. Então, os técnicos em segurança do trabalho, eles deveriam ou devem desempenhar um papel fundamental na promoção da saúde dos trabalhadores. Para isso, se faz necessário o envolvimento da sociedade. Para isso, se faz necessário o envolvimento das entidades sindicais.
Eu passei muitos anos ouvindo críticas com relação aos técnicos de segurança do trabalho e tendo verdadeiro pavor do movimento sindical por fazer essa crítica aos profissionais técnicos de segurança do trabalho. Que o técnico de segurança do trabalho é um vendido, que o técnico de segurança do trabalho não cumpre seu papel na promoção da saúde dos trabalhadores, que o técnico de segurança do trabalho deveria ter vergonha, né, de fazer o que faz muitas vezes nas empresas, de defender o patrão, o empregador. O técnico de segurança do trabalho é um trabalhador como todos os outros. E tem uma desvantagem. Primeiro, porque ele é muito assediado. O patrão não quer que ele faça promoção, o patrão quer que ele faça documental. Eu estou sendo realista. As empresas querem o quê? Querem os documentais. Eles querem ter documentos para apresentar numa ação trabalhista, eles querem ter documento para apresentar para o médico, eles querem ter documento para apresentar para a Previdência Social, dizendo, olha, eu estou fazendo a minha parte. E não é isso que acontece. Então a gente é muito assediado moralmente, fisicamente, pelo empregador e pelo trabalhador, que muitas vezes não consegue nos ver, e a culpa muitas vezes é nossa. Nós não conseguimos nos mostrar trabalhadores. Eles nos veem circulando pelas fábricas e imaginam que a gente está ali passeando, não fazendo nada, quando nós estamos fazendo o que nos é o papel principal, que é análise de risco, que é avaliação de risco. Então eu acho que precisa ser também demonstrado ao movimento sindical que os técnicos de segurança do trabalho precisam ser mais apoiados. Eu tenho lá 100, 200, 300, 500 trabalhadores, que é uma categoria preponderante, um exemplo que eu vou dar da construção civil. Eu tenho 500 trabalhadores, eu tenho 1 ou 2 técnicos de segurança do trabalho, que são responsáveis por todas aquelas vidas, entre aspas, mas são assediados pelo patrão, que quer simplesmente que eles forneçam EPI, peguem a assinatura em lista de presença, façam treinamentos de meia hora e coloquem no certificado que são treinamentos de 8 horas, de 10 horas, 16 horas. E precisa que a sociedade compreenda que as entidades sindicais cobrem das empresas, cobrem dos profissionais técnicos, mas apoiem os profissionais técnicos também. Que os profissionais técnicos tenham também a visão de que por trás deles existem centenas, milhares, milhões de vidas. São 150 mil técnicos atuando no país. Quantos milhões de trabalhadores? Quantos milhões de trabalhadores? Se a gente fizer uma conta simples, a gente vai ver que cada profissional técnico tem uma responsabilidade tremenda. Eu gostaria de deixar isso registrado porque é importante que a gente faça uma reflexão. Qual é o papel do técnico de segurança do trabalho no ambiente laboral? É a promoção, é a prevenção, é a informação, é o cuidar dos trabalhadores. Mas se eu tenho 50 trabalhadores e um profissional, e no seu cangote o patrão cobrando resultados, esse trabalhador, ele sofre uma pressão psicológica muito grande. Muitos adoecem, muitos buscam outras atividades, porque existe uma pressão muito grande. Eles têm que gerenciar brigadas de emergência, têm que gerenciar CIPAs, fazem muito mal, por sinal, treinam muito mal os cipeiros, gerenciam muito mal os cipeiros. Por quê? Porque existe toda uma pressão do patrão, existe toda uma pressão da sociedade, existe toda uma pressão das entidades sindicais. Então, falando um pouco do profissional técnico, é isso. Os profissionais técnicos de segurança do trabalho deveriam, assim como os médicos o fazem, como os advogados o fazem, como os engenheiros o fazem, tenham o seu foco na saúde, na prevenção da saúde dos trabalhadores, na promoção, mas infelizmente sofrem grandes pressões para fazerem documental. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, eu acho que precisa haver uma aproximação e um entendimento da sociedade, do poder legislativo, das autoridades, do governo e das entidades sindicais, que se faz necessário fazer uma discussão séria
de como auxiliar esses profissionais a fazerem a promoção lá dentro. Apoiar esses profissionais para também não serem tão assediados. Eu falo isso com propriedade, com conhecimento de causa, eu estou há 14 anos na área. E a pressão por resultados, e quais são os resultados, inclusive a maquiagem de pequenos acidentes, a maquiagem de grandes acidentes, tudo isso é cobrado desse profissional. E aí nós temos que entender o seguinte, eu tenho trabalhadores, e no meio desses trabalhadores estão os profissionais técnicos. Eu também sou trabalhador, eu também posso ser demitido. A gente sempre fala, quando a gente tem a oportunidade de falar com a classe, com a categoria, a gente diz, há uma preferência que o profissional seja demitido por competência, quando ele muitas vezes faz frente ao patrão para defender a saúde dos trabalhadores, do que ser demitido por incompetência, quando morre um trabalhador, quando se lesiona um trabalhador. Então eu faço essa provocação para a gente pensar que a categoria dos técnicos de segurança do trabalho é uma categoria que tem um peso bacana, quando se fala de promoção de saúde do trabalhador, tem um conhecimento, um entendimento, estuda, se aperfeiçoa, mas é uma categoria que muitas vezes está alargada às traças, assediada pelo patrão e pelo trabalhador. O trabalhador diz que o técnico não faz nada e que ele só cobra. E o patrão diz que ele defende demais o trabalhador, que ele precisa entregar menos EPI, que ele precisa gastar menos com ações de promoção de saúde do trabalhador e fazer mais documental, né? E evitar mais acidente, como se a gente tivesse uma varinha mágica. E não existe. A única maneira de fazer a prevenção dos acidentes, a promoção da saúde do trabalhador, é com conscientização, é com informação, é com palestras, é com eventos técnicos, é com investimento do empregador, que é tão difícil de conseguir, e investimento na promoção, não investimento curativo depois que o trabalhador se acidenta. Então a gente precisa começar a pensar e entender um pouquinho o papel desses profissionais. Vou falar um pouquinho também, que a gente tem propriedade, com relação às CIPAs, as Comissões Internas de Prevenção de Acidentes no Trabalho, que tem o seu nascimento lá na década de 70, né, quando o Brasil foi, durante toda a década de 70, essa é uma coisa, se fala muito do Brasil tricampeão de 70, né? Mas não se fala que o Brasil passou mais de uma década campeão mundial de acidentes e doenças do trabalho. E naquela época, isso não é uma falácia, isso vocês podem pesquisar e vão saber que é exatamente isso. Naquela época, o Brasil precisava de grana do FMI. Porém, muitos dos empréstimos que vinham, grande parte era gasto com acidentes e doenças do trabalho, com a Previdência Social. E o FMI impôs uma condição ao Brasil, que eles fizessem aquilo que estava preceituado na CLT de 43, o capítulo específico da saúde do trabalhador, que o Brasil não tinha legislação. E aí nasceram as normas regulamentadoras, 77 e 78. 35 anos depois da CLT preceituar isso, lá em 43. Nasceu as normas regulamentadoras e o enfoque na CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, formada por trabalhadores, deveria ser, e liderada pelo empregador. Não há como falar de promoção de saúde do trabalhador sem falar de trabalhador e sem falar de empregador. Não tem sentido segurança do trabalho, saúde do trabalhador sem trabalho. Então, ou a gente envolve o patrão para pensar uma produção saudável, valorizando o trabalhador, ou a gente não fala de trabalho. Não adianta nós pensarmos que somente os trabalhadores conseguem discutir saúde do trabalhador. Eu preciso ter o trabalhador e o empregador discutindo. São os dois atores principais e, preferencialmente, sempre que possível, o governo intervindo, né? O governo tem que ser o moderador dessa discussão, como é. Então nasceram em 77 as normas regulamentadoras, 77 e 78, e uma das normas, a NR5, ela trata especificamente do CIPEiro, da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho.
essa comissão tem um papel fundamental também. É analisar os riscos, é propor medidas de controle desses riscos nocivos à saúde do trabalhador, mas infelizmente não é o que a gente vê. O que a gente vê é o faz de conta. O que a gente vê é as CIPAs escolhidas a dedo pelo empregador, pelo patrão, para documentar, para fazer as atas mensais, para ter lá documentado que existe uma comissão interna de prevenção de acidentes de trabalho, mas para não fazer nenhuma ação de promoção, de prevenção. Infelizmente é o que a gente vê. E isso também carece de um olhar mais apurado do movimento sindical. Do movimento sindical saber quais são as empresas que ele representa trabalhadores e começar a cobrar dessas empresas que encaminhem para a entidade sindical, inclusive está preceituado lá, que encaminhem para as entidades sindicais as atas da CIPA, a formação da CIPA, que a entidade sindical pudesse mandar um representante para participar dos treinamentos obrigatórios de 20 horas, que não acontecem, são só certificados entregues, 2, 3 horinhas, uma pincelada sobre determinados assuntos, às vezes uma reuniãozinha numa sala lá, e aí assina um certificado de que o trabalhador, aquele participante da comissão, recebeu um treinamento de 20 horas. É estranho a gente estar falando assim, mas essa é a nossa realidade. É uma realidade que faz de conta, por isso tantos trabalhadores mutilados. Eu falava agora há pouco ali, o pessoal estava numa entrevista, eu falei hoje à tarde também, que muitas vezes nós aceitamos o faz de conta, nós fazemos de conta que os outros não estão fazendo de conta. Nós, sociedade, quando nós não nos preocupamos em votar num cipeiro, que são eleitos, né, como são os políticos, votar num cipeiro e não fazer um acompanhamento, não fazer uma cobrança. E muitas vezes, quando os trabalhadores ou as trabalhadoras fazem cobranças, eles são assediados. Pode parecer estranho o que eu estou falando, mas é importante que se faça uma reflexão do que nós queremos, de que saúde do trabalhador nós estamos falando, onde nós queremos chegar. A gente ouve todos os dias que a situação está difícil, né? Que o país está atravessando uma crise, realmente uma crise política seríssima, seríssima. O Brasil está parado há mais de um ano. Os empresários resolveram, sim, parar, né? Não mover uma palha, enquanto as coisas não mudarem como eles querem, e a gente sabe exatamente o que eles querem, não adianta se enganar. Eu tenho que falar como trabalhador, como cidadão, né? Às vezes as pessoas estão falando de bobagem. Não, eu tenho 42 anos. Eu assinei carteira quando eu tinha 12, são 31 anos de trabalho, passei por um curto período da ditadura, não a parte mais pesada, mas passei, levei muita borrachada nas greves que a gente fazia. Eu sou sindicalista há pouquíssimo tempo, mas esse espírito combativo eu tenho desde que eu me conheço por gente. Passei pelos governos de Tancredo, Sarney, Collor, me foge agora o nome do nosso, antes do FHC, Itamar, depois o FHC, Lula e agora a nossa presidenta Dilma. Então eu falo com propriedade quando eu digo que nós não temos uma crise financeira. Nós estamos muito longe disso. Nós somos um país que hoje tem recursos fantásticos, programas fantásticos. O que nós temos, de fato, é uma crise política. Nós temos que repensar. Nós temos que provocar a sociedade para repensar esse apoio que dá. Até o vereador estava falando aqui, eu achei fantástico. Nós precisamos pensar para quem nós estamos dando o nosso voto. O que nós podemos esperar, o que nós queremos, né? De que forma as coisas estão acontecendo. Falo isso porque quando tu chega no empregador, no patrão, para pontuar algumas questões relacionadas à saúde dos trabalhadores, eles dizem, olha, a coisa está difícil. Sim, está difícil, sempre esteve. Para o trabalhador, sempre esteve. E se o trabalhador não se manifesta, vai continuar sempre, né? Ou nós, trabalhadores, tomamos pé daquilo que nós queremos, ou a gente vai continuar sempre nas mãos
do patrão. E por mais que a gente saiba que existem alguns empregadores e algumas empresas que têm um olhar bacana até para a saúde dos trabalhadores e das trabalhadoras, mas são pouquíssimos. A grande maioria visa o lucro. A grande maioria valoriza o seu trabalhador muito menos do que valoriza a máquina. A máquina recebe manutenção preventiva. Eles não esperam a máquina estragar para fazer uma manutenção corretiva. Sabe por quê? Porque é um custo. Eles têm que lubrificar. Lubrificam toda semana, todo mês. Eles fazem a manutenção elétrica, manutenção mecânica. E o trabalhador? O trabalhador não precisa. Porque tem outro esperando na fila. Para quando aquele for descartado. E é interessante a gente pensar nisso, porque eu estou falando de técnicos de segurança e de cipeiros e de sindicalistas. E o que a gente vê? A gente vê que não há uma valorização da vida, não há uma valorização da saúde, não há uma valorização do trabalhador. O que há sim é uma exploração que em algumas empresas é combatida fortemente pelos cipeiros e pelos técnicos, são poucas, mas existe, e principalmente quando nessas empresas tem por trás um sindicato forte, um sindicalismo que, claro, tenha o foco na valorização financeira do trabalhador, mas tem o foco também na promoção da saúde do trabalhador. Posso ter R$1 milhão, eu sempre falo isso, eu posso ter R$1 milhão na minha conta bancária, mas se eu tiver acometido de um câncer, se eu tiver acometido de uma doença grave, se eu tiver acometido de uma lesão, de um transtorno, o dinheiro não serve para nada. O trabalhador precisa ser valorizado financeiramente, precisa, mas precisa ser valorizado na promoção da sua saúde. Muitas vezes o trabalhador é chicoteado ao extremo, luta uma vida inteira e quando se aposenta para usufruir um pouquinho do seu trabalho, ele não tem saúde para isso. Então a gente precisa pensar, esses atores que eu estou falando, os cipeiros, precisam ser acompanhados pelos sindicalistas, os técnicos de segurança do trabalho precisam ser acompanhados pelos sindicalistas, precisam ser apoiados para que possam fazer ações conjuntas de promoção da saúde dos trabalhadores. Trabalhador saudável é trabalhador produtivo. Trabalhador adoecido é um peso para a sociedade. O trabalhador, quando ele sofre um acidente, quando ele se lesiona, esse trabalhador traz um transtorno para si. O grande prejudicado no acidente de trabalho é o trabalhador lesionado, a trabalhadora. Depois ele traz um transtorno muito grande para a família e para os seus. E por fim, todos nós pagamos a conta. A sociedade paga a conta. Ou algum de nós, algum dia da nossa vida laboral, deixou de pagar a Previdência Social? Pode? Esse mês eu não vou pagar a Previdência Social. Posso fazer isso? De forma alguma. Religiosamente, nos meus 31 anos de CTPS, de carteira profissional, de registro profissional, eu paguei religiosamente. E quando um trabalhador morre lá na Bahia, se lesiona na Bahia, sofre um acidente grave, eu também pago a conta. Assim como um trabalhador lá na Bahia, lá no Piauí, lá no Acre, no Rio Grande do Sul, quando alguém se acidenta aqui, os outros trabalhadores, a sociedade também paga a conta. E pior, esse cidadão depois é empurrado lá para o SUS, para usufruir do dinheiro da sociedade, é lesionado dentro da empresa, é cuidado durante um tempo, enquanto há uma obrigatoriedade legal do empregador fazer isso, depois ele vai lá para o SUS. Depois ele vai lá buscar os medicamentos no SUS. Geralmente os acidentes de trabalho, quando graves, quando incapacitam o trabalhador, quando há perda de mão, de braço, de perna, quando há paraplegia, tetraplegia, em quedas em altura e etc., esse trabalhador, num segundo momento, por isso que às vezes eu falo que a morte não é o pior, às vezes o adoecimento é muito pior.
Porque esses acidentes, essas doenças, levam para o acometimento de outras doenças, transtornos psicológicos, e eu falo isso com conhecimento de causa. Eu brinquei hoje num treinamento que eu estava fazendo com o pessoal, que eu tenho uma relação muito íntima com máquinas industriais, que quando eu tinha 13 anos, no meu primeiro trabalho, eu sofri um acidente, que eu fiquei 40 minutos preso na máquina, com a minha mão. Eu tenho uma sequela, né, que hoje eu tenho muito orgulho dessa sequela. Eu fiquei 40 minutos, eu tinha 13 anos. Então eu criei uma relação muito íntima com as máquinas. Eu fiquei abraçado a uma máquina durante 40 minutos, enquanto o pessoal tentava tirar minha mão dessa máquina. Isso foi o pior? Não. O pior foi depois, quando eu tinha vergonha de expor a minha mão, eu estava sempre com a mão no bolso, sempre me escondendo, sempre me vendo como um aleijado. Como é que a gente fala quando alguém vai para a Previdência Social? Como nos foi ensinado a falar? Está encostado. Como se fosse uma vassoura, como se fosse um pano de chão. O trabalhador está num direito previdenciário, um benefício previdenciário que a gente paga para ter. Mas a própria sociedade, os próprios familiares, nós somos educados para dizer o que? O cidadão está encostado, aquilo lá está encostado. Quer dizer, o trabalhador dá o seu sangue pelo trabalho e ainda sofre o pejorativo. Aquele lá se encostou na Previdência Social. Que interessante, né? Que interessante, a gente toda vez que eu vejo alguém falando, o fulano se encostou, eu procuro provocar essa reflexão. Que encosto? Não, é um direito previdenciário, Lei 8.213, há um pagamento disso. O trabalhador tem direito ao benefício. São muitas as reflexões que a gente poderia fazer com relação aos agravos à saúde do trabalhador, com relação a esse olhar da sociedade. Por isso que eu parabenizei Brusque pela lei, porque pode ter certeza, o vereador podem ter certeza que com o passar dos anos, com as ações de promoção no mês de abril, quem sabe com a criação de uma lei nacional, daqui uma década, duas, talvez nossos filhos, nossos netos, não passem por tantos transtornos como os trabalhadores de hoje passam. Talvez haja uma evolução dos técnicos de segurança do trabalho, talvez eles comecem a ser formados por escolas, como eu tive a oportunidade de conhecer o exemplo em Madrid, na Espanha, onde os técnicos de segurança do trabalho são formados dentro das entidades sindicais e tem a estabilidade sindical dentro do ambiente patronal. Então é um outro olhar. Nós hoje temos um registro no Ministério do Trabalho, mas quem rege, quem nos paga é o patrão e ele nos cobra algumas posturas nem sempre tão éticas. Mas somos trabalhadores, mas também estamos à mercê do desemprego, também estamos à mercê do assédio moral, psicológico, da ameaça física, da demissão. Então acho que a gente precisa fazer uma reflexão e começar a fazer essa reflexão sobre alguns paradigmas, sobre o encosto do trabalhador, que encosto é esse, sobre como auxiliar aquele técnico de segurança que está perdido num universo de 50, 100, 200 trabalhadores e precisa se virar nos 30 para fazer alguma coisa, precisa ser muito bom, precisa ser muito combativo, precisa estudar muito, se aperfeiçoar, as legislações mudam constantemente e há uma pressão muito grande por resultados. Quais os resultados? Não acidentes, acidente zero. Mas quais as condições que é dado para a CIPA, quais as condições que é dado para o profissional técnico para o acidente zero? Nem sempre. Eu acho que o Abril Verde, eu volto a frisar, é um movimento discutido pelos técnicos e criado pelos técnicos de segurança do país. Desde 2012, a gente vem discutindo. Em 2014, a gente conseguiu a primeira cidade, que foi João Pessoa, a primeira capital e a única, João Pessoa, na Paraíba, que criou a lei. Depois Chapecó, foi a segunda cidade no país. Depois mais uma cidade do Paraná. E vocês, é a quarta ou quinta cidade. Depois Lages, agora Itapema. Aliás, Itapema, depois Lages. E agora mais uma cidade na Paraíba. Então são 7 cidades e eu acredito que
cada vez mais vai se pensar em ter um mês para falar de prevenção, para assistir na televisão campanhas de conscientização que falem da importância da saúde do trabalhador. Esse ano, a Fundacentro encampou a ideia, o Tribunal Superior do Trabalho encampou a ideia em vários estados. Existe uma gama muito grande de entidades que estão vendo que é necessário começar a discutir, assim como se fala do câncer de mama, do câncer de útero, do câncer de próstata, nos meses de outubro, nos meses de novembro, se fazem campanhas na rede pública. É isso que nós queremos. Nós queremos uma campanha de prevenção, um mês para falar de prevenção, um mês não para falar de ações curativas, de mais investimento na previdência social, para conseguir comportar esse bando de encostados. Não, a gente quer promoção para que cada vez menos trabalhadores precisem usar o benefício previdenciário, o benefício acidentário. É isso que a gente quer. E eu volto a repetir, Brusque está de parabéns, porque vocês estão começando aí um movimento, as entidades sindicais, o governo, né, Poder Legislativo, estão em sintonia. E é uma pena que esse auditório não esteja cheio, né? É uma pena que a sociedade ainda não tenha entendido a importância da participação. Mas nós precisamos começar a discutir em todos os ambientes, principalmente no ambiente de trabalho, principalmente lá na nossa casa. Inclusive está se batalhando até para termos uma lei que insira conteúdos de saúde e segurança nas escolas, como é o ProERD hoje, por exemplo, que as crianças aprendem sobre drogas, como é as campanhas da conscientização de trânsito, que já existe o Maio Amarelo, né? Então a gente quer isso também, que as nossas crianças comecem a entender o seu papel quando eles forem para o mercado de trabalho, que eles entendam o que é o direito de recusa do trabalhador, quando o trabalhador é ameaçado para fazer uma atividade nociva à sua saúde, à sua integridade física. Então eu volto a dizer, parabéns a vocês, a essa iniciativa do movimento sindical, do controle social, do Poder Legislativo, a vereadora Marli e ao vereador Vec, que estão nessa luta e que conseguiram aprovar essa lei, que podem ter certeza, vai trazer frutos muito bons, com essa provocação para se falar, para se pensar, para se fazer ações de promoção da saúde dos trabalhadores. Eu agradeço a atenção de vocês, eu creio que meu tempo era mais ou menos esse. Havia preparado uma apresentação, mas até havia comentado com a vereadora que talvez eu mudasse a minha fala, né, mais adequada ao público que aqui está, porque a gente tem aí meia dúzia de profissionais técnicos de segurança do trabalho, né, quando tem uma gama maior. Então eu preferi fazer essas provocações. Peço desculpas se não era exatamente isso que vocês estavam esperando, né, mas eu me esforcei, porque é dessa forma que eu acho que a gente precisa começar a fazer política de saúde do trabalhador. É discutir a saúde do trabalhador, é rever alguns paradigmas, é começar a perceber que saúde do trabalhador é muito mais amplo que segurança do trabalho. Segurança do trabalho é do portão da fábrica para dentro. Saúde do trabalhador é um todo. É a promoção, é a prevenção, lá no seu momento de lazer, o cidadão continua sendo trabalhador. Lá no seu ambiente de trabalho, o trabalhador é um cidadão. Então nós precisamos ampliar esse olhar. Muitas vezes o acidente de trabalho não está no ambiente de trabalho, ele é trazido junto com o trabalhador, junto com o cidadão, junto com seus problemas psicossociais, com sua falta de dinheiro, com sua falta de condições de dar uma condição mínima para sua família. Esse trabalhador, ele chega no ambiente de trabalho sobrecarregado, com 1000 preocupações. E aí não tem um cipeiro atuante para ver isso, não tem um profissional técnico que tem essa capacidade de observar isso, e às vezes não tem como olhar para todos os trabalhadores, né? Às vezes é um profissional.
e ainda com uma cobrança muito grande por resultados que não é do interesse do trabalhador, às vezes é só um resultado documental. Então a gente precisa, como cidadão, como sociedade, como entidades sindicais, começar a rever esses conceitos e a ver de que forma, principalmente as entidades sindicais, que têm um peso muito grande e está intrínseco no papel do sindicalista em ser combativo, ver de que forma também ele pode auxiliar essa CIPA, auxiliar esses profissionais técnicos e apoiar para que ele possa fazer a provocação e fazer com que os empregadores, os patrões, promovam a saúde dos trabalhadores e não só ações curativas, mas ações de promoção da saúde. Então, basicamente era isso. Eu agradeço a atenção de vocês. Se alguém tiver algum questionamento que a gente possa estar colaborando dentro dessa temática, fiquem à vontade. Muito obrigado. A gente agradece imensamente a tua palestra e nesse momento a gente vai abrir agora para questionamentos, posicionamentos dos participantes, mas antes disso eu gostaria de chamar para que viesse aqui também o nosso companheiro Mário, dos sindicatos bancários, que chegou um pouquinho depois, que viesse fazer parte aqui também no plenário. Eu gostaria de passar alguns dados que a gente tem no material que foi entregue nessa semana, foi entregue hoje, durante o dia, sobre Santa Catarina. E, João, você pode sentar, depois a gente continua. O Estado de Santa Catarina ocupa o primeiro lugar no ranking nacional de acidentes de trabalho. A cada 1.000 vínculos, 22,4 registram acidentes ou doenças do trabalho. O índice de trabalhadores afastados por motivos de saúde nas principais atividades econômicas de Santa Catarina é 48% maior que a média nacional. O número de doenças e acidentes de trabalho em Santa Catarina no período de 2006 a 2013 é de 360,4 mil casos, ou seja, ocorrem 141 incidências por dia e 51,5 mil por ano. As 4 atividades que tiveram maior incidência de doenças e acidentes de trabalho no Estado em 2013 são fundição de ferro e aço, 16,3%, coleta de resíduos não perigosos, 14,3%, atividades de correio, 10,4%, e apoio à gestão à saúde, 10,3%. Esses são dados do Ministério Público Federal, das universidades, da Universidade Federal de Santa Catarina, da Univale, e também do DIESE e do Ministério da Previdência Social. E também tem alguns dados daí mais relacionados ao próprio país. Ou no mundo mesmo, né? No mundo, a cada 15 segundos, uma pessoa morre vítima de acidente ou doença de trabalho. Por ano, 2,2 milhões de trabalhadores e trabalhadoras morrem em decorrência de enfermidades relacionadas ao trabalho. O Brasil ocupa a 4ª posição no ranking mundial de acidentes e doenças por morte no trabalho. Fonte que é da Organização Internacional do Trabalho, OIT, 2013. No Brasil, em 2013, foram registrados 717,911 acidentes, 2.814 óbitos e 16.121 incapacidades permanentes. Fonte de estatística também da Previdência Social. Somente em 2013, o INSS pagou 367 milhões em benefícios por acidente de trabalho. Então, é aquilo um pouquinho que o João coloca, né? De quem paga. Na verdade, a sociedade está pagando uma conta que poderia ser muito reduzida se realmente a gente tivesse promoção da saúde nos ambientes de trabalho. Então, que a gente possa fazer essa reflexão, e eu não tenho dúvida que esse Abril Verde, ele vai crescer nos próximos anos,
e vai depender do nosso esforço, do esforço de cada entidade, do esforço do movimento sindical, do esforço de cada cidadão, de cada cidadã, para fomentar o crescimento, o envolvimento cada vez mais de toda a sociedade. Então, a gente agradece aí a participação mais uma vez. Agora a gente deixa aberto os microfones para quem quiser se manifestar ou fazer alguma pergunta, algum questionamento ao nosso palestrante. Aníbal, aí a gente pede para que usem o microfone, pode usar aqui direto na tribuna, porque o nosso evento ele está sendo filmado e gravado. Boa noite a todos. Cumprimentando a Marli, cumprimento os demais vereadores aqui presentes na casa, a imprensa e a comunidade como um todo. João, excelente quando tu fala da reflexão, a tua manifestação. Excelente quando tu cita o faz de conta. E quando eu digo faz de conta, a gente que está no movimento sindical já há alguns anos, e aqui, para quem não me conhece, sou presidente do Sindicato dos Trabalhadores Têxteis de Brusque, e também sabemos do papel do técnico de segurança, até porque, muito bem citado pelo companheiro, pelo colega palestrante João, quando ele disse que também esse técnico, ele está aí dependendo do seu emprego, ele é subordinado ao empregador. Quando do cipeiro que nos procuram para o investimento, que chega ao técnico de segurança, é barrado pelo empresário por um investimento que, sem retorno à sua conta bancária, e há essa omissão no nosso dia a dia, e esse faz de conta, João, ocorre aqui no nosso município, pela grande maioria dos empresários, o qual eu represento do setor têxtil. Esse faz de conta, João, na parte de burocracia, dizer que existe ata, que existe a Comissão Interna de Prevenção de Acidente, de que existe técnico, isso ocorre no dia a dia. Quero dizer aqui que é tão verdade disso, que isso ocorre, que amanhã eu convido vocês todos, a imprensa, para naquele ato que vai ocorrer amanhã, observar, ouvir a leitura da correspondência enviada pela CIB, que é a Associação Comercial e Industrial de Brusque, que representa os empresários do nosso município. É claro, bem verdade, que não podemos generalizar, mas esse é o faz de conta da CIB, que quer continuar com esse faz de conta mediante aquela correspondência, que não está preocupada, não senhor, não senhora, com a saúde do trabalhador, com a saúde da trabalhadora. Então, é esse faz de conta que nós aqui em conjunto é que temos que quebrar essa prática no nosso município. Muito obrigado. O Jorginho, depois o Isaías, é isso? Só lembrando que lá tem um reloginho, a gente concede aí uns 3 minutos, se possível, ficar dentro dos 3 minutos cada fala, ok? Depois tu reclama do Jean Pirola, né? Boa noite, Marli, vereador Beck, seu João Decker, coordenador, nosso amigo João aqui, que a gente se conhece também, nossos amigos sindicalistas aí, cumprimento todos eles, a plateia também. Bom, João, tu tivesse 3 momentos aqui na tua palestra, só dizer para ti que agora, dia 2 de maio, eu também faço 31 anos de carteira assinada, também fui trabalhador, como diz nosso amigo Beck, né, com muito orgulho, óleo no sangue, metalúrgico, né, Beck? João, quando eu falo que eu quero dizer para ti que quando tu diz que da CIPA, acontece a mesma coisa na política. Não posso deixar de falar isso, o Aníbal aqui citou bem os empresários. Nossa cultura, a nossa realidade. Semana passada, para ter uma ideia, João, foi votado na Câmara de Deputados em Brasília a terceirização. 230 votos contra 203 passou na Câmara de Deputados. Como é que nós vamos mudar uma cultura num país que trabalhador vota em patrão? De que forma, João? Sei que aqui não quero falar de política, mas tem que frisar isso. Isso é importante dizer isso. É importante falar isso, João. O que vai trazer a terceirização? Tu já falou que aqui a maioria do público aqui
sindicalista, não vou citar o que vai dizer a terceirização, que nós todos sabemos, nós todos aqui sabemos o que vai acontecer com a terceirização, nem vou dizer muito, mas com a nossa segurança, com a nossa saúde dentro das fábricas. Vão acabar com a nossa carteira profissional, vão acabar com tudo que é nosso, e nós, trabalhador, voltando em patrão. Da mesma forma, João, eu, 31 anos de carteira assinada, presenciei muitas vezes na empresa de trabalho, como é que nós voltamos para a CIPA? Nosso amigo, nosso colega, será que nós vimos se o perfil dele é bom para um bom cipeiro? Então, João, eu acredito muito, João, sei do que os técnicos de segurança passam dentro das empresas. Eu tive a grande experiência de passar aquele exemplo, aquele modo de produção. Desculpa, Pipoca, quero cumprimentar o Pipoca também, que é vereador da Pipoca, nossa amiga. Tive passar aquela transição, João, de exemplo, de trabalho, de linha de montagem para a linha de célula. Célula hoje é o maior mutilador, o maior criador de doença dentro das nossas empresas, João. Então, acho que nós deveríamos de pensar bem na hora do voto, para nós colocar trabalhador lá, trabalhador aqui, para nós formar uma lei, para nós constituir uma lei, para quando um técnico de segurança ou alguém da área de trabalhador, só um minuto, da área de trabalhador for contratado para a empresa, para eles terem a estabilidade deles. Já é contratado com a estabilidade deles, para eles poderem trabalhar, ter liberdade de trabalhar. Porque não tem, João, não tem. A nossa cultura, nosso patrão, não deixa o técnico de segurança trabalhar, por mais que ele queira. Só uma coisinha, João. Tu falou em Abril Verde. Só para citar aqui, a Rose, não sei se vai falar, mas em 2014, João, nós constituímos, junto com o Fórum, a Assiste também, Bruce. Já em 2015, um dos maiores trabalhos que a Assiste fez, foi levar a Lei 12.645, de 2012, que diz que é o Dia da Segurança e Saúde do Trabalho nas escolas. Nós fizemos palestra em mais de 50 escolas, a Rose é a nossa coordenadora, e atingimos mais de 3.500 alunos. Tudo na faixa ali da 8ª, 9ª série, terceirão ali, que vão sair para o mercado de trabalho. Também foi um trabalho muito importante que é bom citar. Muito obrigado, João. Muito obrigado. Isaías, só lembrar que o microfone não será cortado após os 3 minutos, então é só pedir para que se puder ficar nos 3 minutos, mas ele não será cortado, ok? Boa noite a todos. Eu queria cumprimentar a companheira Marli, o VEC, o João, o João Figueiredo, companheiro Pipoca, agradecer pelo espaço, né, que a gente está tendo hoje aqui e fazer uma pequena reflexão a respeito da saúde e segurança do trabalhador. O que eu posso dizer para vocês que é uma luta desigual. Nós estamos perdendo e perdendo de goleada. Dizer que falar sobre saúde e segurança do trabalho, a classe patronal, ela não está nem aí para isso. Não dá produção, Marli. Isso não dá rentabilidade para a empresa. Mas, ao mesmo tempo, a gente também tem que fazer uma crítica contra nós sindicalistas. Nós sindicalistas. Quantos sindicatos, e aí falando da minha categoria, da construção civil, que tem, digamos assim, a responsabilidade de fazer saúde e segurança do trabalhador nas suas entidades. O que a gente ouve, e eu ocupo um cargo na Nova Central como diretor na saúde e segurança do trabalhador, e estou assumindo a partir de agosto agora também na nossa federação, João, esse cargo também de saúde e segurança do trabalhador. E a intenção é fazer um trabalho muito forte, vereador Pipoca, dentro das entidades a qual a gente representa, da construção civil, da conscientização dos presidentes de sindicato da importância de fazer saúde e segurança do trabalhador no ambiente de trabalho e puxando isso para o seu sindicato. Porque a gente faz essa conversa, e onde a gente tem feito nas nossas assembleias, a nível de federação, e nas nossas reuniões como presidente de sindicato, a gente vê que isso não é uma preocupação do movimento sindical, e aí a gente tem que falar sobre isso, porque se tem aqui Brusque que está preocupado com isso, mas nós temos hoje no país mais de 15 mil sindicatos. E aí, cabe a nós, como representante legal do trabalhador, e nós temos o poder, digamos assim, de ir lá na empresa, interferir pelo trabalhador, sabendo que ele está correndo risco de vida, aí não vamos falar de técnico de segurança, vamos falar de dirigente sindical, que é responsável legal pela sua categoria, fazer essa prevenção, e fazer essa conscientização, e falar sobre saúde e segurança do trabalho.
Quando a gente começar a falar sobre isso, quando a gente começar, e aí falando a nível de Estado, a nível, mas sempre deixando claro que eu estou falando representando a construção civil. Isso eu estou falando em nome da construção civil. A gente sabe que nós temos que correr muito atrás disso aí. É um jogo justo, é injusto, porque quando nem os próprios representantes legais dos trabalhadores não assumem essa responsabilidade, certamente não será o técnico de segurança, e muito menos o patrão que não tem interesse que isso seja um fator determinante dentro da sua empresa, ou que seja prioridade dentro do chão de fábrica. Então, temos que fazer essa reflexão, e o Movida que a gente vai realizar amanhã, certamente é um bom começo para a gente fazer essa reflexão, sempre dizendo que já é o 14º Movida que a gente realiza também, e já estava na hora de nós, como representante do trabalhador, abrir os olhos. O trabalhador está morrendo, os números são absurdos, como a Marli já deu, e a gente sabe que esses números já são maiores. Esses dados que a gente tem são os dados de 2013, mas já saiu de 2014, e são mais alarmantes ainda, João. E a gente não está tendo essa consciência e essa seriedade, digamos assim, falando a nível de construção civil, de zelar pela saúde do trabalhador. E isso é uma função de dirigente sindical, porque é eleito para representar, e aí seja em qual esfera o trabalhador. Né? Então, eu deixo essa reflexão para a gente fazer, para a gente pensar qual é o papel do dirigente sindical, qual é o papel do técnico de segurança na sociedade e na proteção do direito, e aí falando da saúde do trabalhador na sociedade organizada. Essa é a reflexão que a gente tem que fazer, e eu entendo que nós estamos perdendo e perdendo de goleada, quando nem os presidentes de sindicato, nem os dirigentes sindical de algumas entidades sindical assumem que isso é prioridade no seu mandato. Eu digo mais, não adianta você lutar pelo salário, não adianta você lutar pelas cláusulas sociais, você ganhar, digamos assim, um monte de aumento para o trabalhador, se ele não vai ter vida para gastar esse dinheiro com a sua família. Que a gente pense nisso e que Deus nos ilumine e que amanhã a gente possa fazer um bom evento e que a gente possa mostrar de uma maneira bem organizada que o movimento sindical é capaz de fazer evento sério, evento organizado, e que a gente possa, com isso, ser um pontapé inicial, como já foi o Abril Verde, que nós conseguimos através dos nossos vereadores e da bancada dos trabalhadores aqui na Câmara, e o Fórum Sindical instituir essa lei no final do ano passado. E a gente tem orgulho de ser a 6ª ou a 7ª cidade que tem essa preocupação com o trabalhador. Mas nós somos 5.600 municípios, mais ou menos, né, João? E aí fica muito claro que a saúde do trabalhador não é prioridade nem para o movimento sindical, nem para a classe patronal, e os técnicos de segurança estão remando, nadando abraçada e perdendo longe para falta de conscientização dentro dos canteiros de obra, dentro do chão de fábrica, e perdendo vidas, que a gente sabe que isso é muito importante. Muito obrigado. Mais alguém? Rose? Boa noite a todos e a todas, boa noite à vereadora Marli, o Vec, o Pipoca, o nosso palestrante que deu os parabéns, foi ótimo de sua colocação, o nosso companheiro João, que representa o Fórum Sindical. Eu queria registrar aqui com um pouco mais de detalhes, que eu acho muito importante, um outro trabalho que Brusque é campeão, está como campeão a nível nacional, que é a criação da CIST. O que é a CIST? É a Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador. O que ela é? É uma comissão, é um braço do Comusa. O Comusa é o Conselho Municipal de Saúde do Trabalhador. Eu, como integrante do Conselho, já faço parte há bastante tempo do Conselho, representando o trabalhador, representando o trabalhador aposentado. Nós criamos em 2013 a CIST, a Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador. Foi criada com um grande apoio do Fórum, e como conselheira, eu como conselheira de saúde, o nosso amigo Júlio, dirigente do Sindicato do Comércio, também é representante do trabalhador
tem uma cadeira no Comusa, no Conselho Municipal, né, nós levamos para o plenário do Comusa a aprovação da criação da CIST, né, defendendo o que foi colocado até agora, a importância dessa comissão para estar à frente e defendendo a saúde e a segurança do trabalhador, trabalhando sempre na prevenção. Ela é formada é intersetorial, representantes de trabalhadores e representantes dos diversos setores, do poder público, do empresário, nós temos representantes da faculdade, né, temos aqui presente hoje alguns membros da CIST, né, temos vários técnicos de segurança, né, e a gente está atuando, né, contra a maré, fazendo vários trabalhos. E um trabalho que cabe um destaque foi o trabalho que a gente fez no ano passado, em 2015, em outubro de 2015, né, com a lei que foi criada, que é o dia 10 de outubro, que é o Dia Nacional de Prevenção e Segurança no Ambiente Escolar, né, a gente criou esse projeto e fez, né, foi um trabalho muito árduo, muito dedicado de toda a equipe da CIST. A gente trabalhou atingimos mais de 3.500 alunos de 8ª e 9ª série e o 1º, 2º e 3º ano do ensino médio. Passamos em todas as escolas do município com palestras proferidas por técnicos de segurança, os nossos membros de conselho e outras técnicos de segurança que a gente tenha o contato do movimento sindical, né, com palestras passamos em todas as escolas. Foram 55 palestras ministradas durante uma semana toda, na semana do dia 10 de outubro, né, que a gente teve um grande retorno e um ótimo trabalho, né, que esse projeto de lei, eu acho, do 10 de outubro, você tem participação também, né? Então a gente encampou e isso aí foi um trabalho, eu acho, pioneiro a nível de Brasil. A gente não tem conhecimento de uma outra cidade que tenha feito esse trabalho, né? E como conselheira de saúde, né, a gente acha que é muito importante a gente estar trabalhando na prevenção, né? E esse trabalho a gente vai estar colocando amanhã no Movida também, algumas informações sobre o nosso trabalho, né? E é importante a gente estar comunicando que existe esse órgão no nosso município que trabalha direto na prevenção dos trabalhadores, de prevenção de acidentes de trabalho e a segurança do trabalhador, desde também, como a gente já colocou, no ambiente escolar, que lá que está se formando o nosso trabalhador, e preparando para que entre no mercado de trabalho com essa consciência de prevenir, para não ter o acidente, para não ser mutilado e continuar trabalho saudável é possível e é viável, né? Esse é o que a gente defende e estamos trabalhando para fazer esse trabalho cada vez maior e contamos com o apoio de toda a sociedade nesse trabalho, ok? Vereador Pipoca. A plateia também pode participar, tá? Não é só o pessoal que está aqui Vocês também, se quiserem se manifestar, fiquem à vontade, ok? Boa noite, senhora presidenta dessa comissão, dessa sessão, dona vereadora Marli, boa noite, membros da mesa, João, Beck, a todos os senhores e a senhora que aqui se encontram. Como vereador, pela notícia que soube agora aqui do João, saio daqui satisfeito, pois descobri que a nossa cidade é a 5ª ou a 6ª cidade, ou 4ª, né, com Abril Verde. Isso é prazeroso, é satisfatório, porque essa casa, por encaminhamento de todos os sindicatos e através da bancada do PT, entrou num projeto nessa casa, com o projeto Abril Verde, e na sua totalidade, né, praticamente, nós possamos aprovar, e houve uma preocupação de todos os vereadores nessa casa que pudéssemos aprovar essa lei. Isso nos faz, com grande satisfação, essa alegria dessa notícia. Outro ponto que a gente aqui quer elencar é que, diante de tantas pessoas que lidam no dia a dia com a segurança do trabalho, aqui como vereador, saio daqui aprendendo muito mais coisa e com muito mais cautela no segmento, pois além de vereador também sou pequeno empresário, constitui uma fiação e dentro dela a gente procura, dentro das normas de uma empresa pequena engatinhando, né, ela também tem que sofrer as suas prevenções. Tenho certeza que a prevenção é o dinheiro mais barato de se gastar para o funcionário que necessita da sua segurança. Então, para mim, é uma satisfação estarmos aqui nessa noite aprendendo mais um pouco. Muito obrigado. Alguém mais? Não?
Então, eu gostaria de passar a palavra para o João, para ele fazer as considerações finais. Ah, desculpa, Vec, tu quer falar? Então, desculpa. Então antes o Vec. Mais uma vez, uma boa noite. Que eu tinha me inscrito, eu digo, Marli, deixa eu para o final. Mas, antes de eu falar sobre segurança, higiene e medicina do trabalho, eu sou obrigada a fazer um agradecimento aos trabalhadores dessa casa que estão aqui até esse momento e que patrocinaram para nós essa noite, né? Com certeza estão todos eles bem contentes, porque aprenderam também junto com nós. Não vou citar o nome de ninguém para não cometer uma injustiça, né? Porque a gente não deve. Mas olha, quero parabenizar todos os nossos companheiros de trabalho que estão aqui nessa noite, podendo transmitir ao vivo essa sessão especial. E quero dizer, João, que eu sou torneiro mecânico, né? Há 37 anos, sou um pouquinho mais velho do que vocês, né? do que você e o Jorge, mas na minha época, quem determinava o ritmo de trabalho, quando eu comecei a trabalhar, era o trabalhador. Hoje não. Hoje a gente sabe de certeza que quem determina o ritmo do trabalho é a máquina. E isso tem causado mais acidentes psicológicos na vida do trabalhador que propriamente a mutilação. Claro que ainda existe muita falta de segurança em certas máquinas e equipamentos, mas o Jorge colocou aqui, hoje as células de produção, elas não têm mais um chefe. É um trabalhador cuidando do outro. E aí muitos de nós se sentimos o máximo, né? Aí quando alguém se fere, se pisa, aí é que a gente vê a grande diferença. Às vezes a gente pensa nisso e começa uma reação tarde demais. Então, João, acredito que hoje, muito mais do que a mutilação, muito mais do que isso, né? A depressão, o assédio moral no local de trabalho está causando muito mais prejuízo, né? E às vezes é causado por nós mesmos. O próprio companheiro de trabalho às vezes provoca isso. Então é importante nesse momento que o João está aqui com a gente, né? E também a gente conversar com vocês sobre isso. Que a gente tem que levar para o ambiente de trabalho também a amizade. Que hoje, quando se fala em célula de produção, a gente esquece que o amigo da gente é amigo da gente. Então, João, para finalizar a minha conversa aqui, eu quero te agradecer e eu quero dizer que o grande tchan de um palestrante é mudar conforme a necessidade. Parabéns, olha, nós estamos orgulhosos da palestra que tu fez pela nossa noite. Muito obrigado. Então, João, está contigo. Muito bem. Ouvindo vocês falarem, eu gostaria de pontuar uma questão importante. Quando vocês enaltecem a questão do 10 de outubro, primeiro porque foi um técnico de segurança do trabalho também, que com o auxílio do senador Paulo Paim conseguiu aprovar essa lei, né? É um senhor de 70 anos, o senhor Orlandino dos Santos, do Rio de Janeiro. E além de Brusque, a única cidade no país que faz ações, vocês têm que se orgulhar mesmo. Se vocês fizeram, e eu até vou solicitar depois que vocês encaminhem via e-mail para nós as fotos desse evento que vocês fizeram, vocês têm mais é que se orgulhar mesmo. Porque só tem uma outra cidade no país que fez ações no ano passado, no 10 de outubro. Nós queríamos fazer em Chapecó e o controle social e as entidades sindicais não tiveram força para peitar o governo e conseguir fazer. A Secretaria Municipal de Saúde fechou as portas, a Secretaria Estadual de Educação, de Educação fechou as portas, a Secretaria Estadual também. Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, e vocês fizeram ações. E não são coisas que eu estou inventando.
Eu acabei não falando, eu faço parte, através da União Geral dos Trabalhadores, da UGT, do qual nossa entidade é afiliada. Eu tenho orgulho de ser o sindicalista de Santa Catarina, porque eu tenho minha formação de terceiro grau em pedagogia, eu sou pedagogo de formação, e eu sou o representante do Estado de Santa Catarina no grupo tripartite do Ministério do Trabalho e da Fundacentro, coordenado pela doutora Sônia Bombardi da Fundacentro, que discute a criação de saúde e segurança nas escolas, a inserção de conteúdos de saúde e segurança nas escolas, para quem sabe no futuro realmente a gente ter esses jovens chegando no mercado de trabalho e dizendo, olha, eu quero um ambiente saudável. Se não tiver um ambiente saudável, eu não vou trabalhar. Eu não vou expor a minha integridade física, eu não vou expor a minha saúde, a minha vida, num trabalho insalubre. Então, eu tenho orgulho de dizer que eu faço parte, como gaúcho catarinense, desse grupo, que é um grupo seleto, são 8 pessoas no país, né, e eu estou na condição como técnico de segurança e pedagogo, e a gente está muito próximo aí de conseguir, inclusive teve agora uma consulta pública do Ministério da Educação para fazer a inserção de conteúdos, né, até houve uma polêmica aí por causa dos conteúdos LGBT e outros, né, mas a gente conseguiu, através da nossa federação e da Fundacentro, mandar um reforço dessa lei. Se vocês entrarem no site do Ministério do Trabalho, está lá também, no site da Fundacentro, aliás, está lá na íntegra um material que pode ajudar vocês, né? E vocês têm que ter orgulho, sim, porque o movimento sindical de Brusque, pelo que eu percebo e já conheço alguns, tem alguns de vocês que conhecem o trabalho do Isaías, sei que o Isaías faz um trabalho muito bacana na construção civil, né? A gente tem visto isso, o pessoal do metal mecânico também faz, os outros companheiros que a gente conhece de luta, e vocês têm que se orgulhar. Brusque está à frente de uma luta em glória, como Isaías falou e outros falaram, é uma luta em glória, sim, é uma luta difícil, mas vocês estão dando um exemplo bacana, né? E eu acho que tem que divulgar mais essas ações, né? O movimento sindical de Brusque tem que se orgulhar e tem que divulgar mais, e tem que insistir mais, porque esse é o futuro. Então, eu agradeço realmente pela oportunidade, eu que me sinto orgulhoso, né, de estar aqui e poder falar daquilo que eu realmente gosto, saúde do trabalhador, eu respiro, eu como, eu vivo, saúde do trabalhador, e tenho o orgulho, amanhã no Movida eu não vou estar aqui, mas a minha filha vai estar, né, representando a construção civil lá, juntamente com outros trabalhadores lá de Chapecó, e eu tenho esse orgulho de saber que a minha prole também gosta de sofrer, né, gosta de lutas árduas. Muito obrigado mesmo à vereadora Marli, ao VEC e a todos os que acreditaram e me convidaram para vir aí. Muito obrigado a todos e realmente vocês estão de parabéns. Os brusquenses estão de parabéns. Nós agradecemos, então, mais uma vez a presença de todos e todas, da imprensa, dos funcionários da casa, que se dispuseram a estar com a gente. E não tenho dúvida que a tua reflexão, João, contribuiu em muito, inclusive nos mostrando algumas questões que nós, enquanto sindicalistas, precisamos conversar, né, João, no fórum, pensar em algumas estratégias, em algumas questões que a gente precisa avançar também nessa questão da saúde e segurança, porque o ser humano, ele precisa, assim como as máquinas, né, ter esse olhar de prevenção. Como dizia Charles Chaplin, não somos máquinas, homens e mulheres é que somos. E a gente merece, a gente tem o direito de trabalhar, a gente precisa garantir os espaços de trabalho decentes, dignos e salubres, e não insalubres.
Então, não tenho dúvida que a tua reflexão contribuiu muito e nos fortaleceu ainda mais na nossa luta, que é a luta em prol de uma qualidade de vida melhor cada vez mais, em prol de uma sociedade mais justa, igualitária, fraterna, justa para todos e todas. Essa é a nossa luta diária dentro do movimento sindical, e ela é possível. Eu acredito piamente que é possível a gente construir uma sociedade diferente, mais justa, ambientes mais saudáveis, e também conscientizar a classe patronal de que toda prevenção não pode ser vista como uma despesa, como um gasto, e sim como um investimento dos seus trabalhadores e trabalhadoras, porque é dali que sai o seu lucro, o seu rendimento, o seu crescimento capital. Sem o ser humano, sem o trabalhador, não existe capital, não existe lucro, não existe dinheiro, né? Infelizmente, tudo gira em torno do dinheiro na sociedade capitalista. Mas eu acredito que mesmo na sociedade capitalista é possível a gente construir ambientes salutares para toda a classe trabalhadora. Muito obrigado mais uma vez e está encerrada a nossa sessão. Cidadania é um processo de construção e pode levar anos. Por isso, deve ser construída em conjunto. Quanto mais cedo envolvermos nossos filhos nas discussões da sociedade, melhor será o futuro deles. Acompanhe as sessões ordinárias da Câmara de Vereadores com sua família. Toda terça-feira, às 17 horas. Faça parte das transformações do nosso dia a dia. Compartilhar o conhecimento é planejar o futuro. Câmara Municipal de Brusque. Cidadania é um processo de construção e pode levar anos. Por isso, deve ser construída em conjunto. Quanto mais cedo envolvermos nossos filhos nas discussões da sociedade, melhor será o futuro deles. Acompanhe as sessões ordinárias da Câmara de Vereadores com sua família. Toda terça-feira, às 17 horas. Faça parte das transformações do nosso dia a dia. Compartilhar o conhecimento é planejar o futuro. Câmara Municipal de Brusque.